que o Lula demorou bastante para mandar embora esse mané, Carlos Lupe, ministro incompetente do trabalho. Ele já foi ministro do trabalho da Dilma, quer dizer, ele já foi ministro do trabalho, foi mandado embora por questões que até hoje não foram... Quer dizer, o cara já tem antecedente, né? Aí a Dilma contratou, quer dizer, ele foi ministro do trabalho, veja só, olha o perigo. E agora, no governo Lula, ministro da Previdência. Deu no que deu. É um Aspone. Sabe o que é Aspone? Quem inventou essa sigla aqui é o saudoso, esse sim, foi um grande jornalista, meu amigo Ferreira Neto. Lembra do Ferreira Neto? Jornal da Tarde. Ele era presidente da PDL, Associação dos Por Dentro do Lance. Eu sou da velha guarda, hein? Nosso querido Ferreira Neto. Grande jornalista da Rádio Capital também. Fez muita história no rádio e no jornal. Folha da Tarde também. E o Ferreira Neto falava o seguinte. Ele fundou essa associação, claro, para tirar um sarro dos caras aí. Vamos colocar aqui hoje o Carlos Lupe. Aspone. Sabe o que é Aspone? Assessor de porcaria nenhuma. E o assessor pode ser ministro, né? Que é um assessor do presidente. Então, pessoal, falando português claro, o Lula chamou o Carlos Lupe para falar: escuta, passou 9 dias, você não teve simancol, você é um cara chatonildo, tá me enchendo o saco, a próxima pesquisa provavelmente eu vou cair mais ainda. O Lula falou isso. E tem um porém, né? Tem um porém. Teve um líder lá do PDT, um babaca aí, que falou: se o Lula tirar o Carlos Lupe do Ministério da Previdência, eles iriam romper com o presidente. Cadê o mané? Agora tá caladinho. Porque o Lula, né, demorou, hein? Será que foi a Janja que falou para ele: ô marido, precisa ser baixo, hein? Ué, não foi eleito presidente? Eu não votei no Lula, não votei no Bolsonaro, eu tô tranquilo aqui em falar isso. Porque, aliás, vamos deixar bem claro aqui. Deixar bem claro. Não é só o Lula que é responsável por esse incompetente Ministério da Previdência. O Bolsonaro também cruzou os braços. Tá bom? Então aqui 0-0. O ex-presidente Bolsonaro teve lá o Ministério da Saúde. Aliás, não teve um ministério ali que funcionava também. Então, o Lula, em relação ao Bolsonaro, na questão de ministério, 0-0. É só acordo político, pessoal. Deixa eu explicar para vocês também o seguinte. Claro que o Lula, antes de mandar embora esse mané Carlos Lupe, ele conversou com o partido, PDT. Por quê? Aí é verdade mesmo, pessoal. É esquema político. Quem está dentro da política sabe disso aí. Você não pode, de repente, falar: não, vou fazer isso, que dane-se o PDT, ou dane-se outro partido. Todos os políticos, especialmente o presidente da República, ele precisa de ter os aliados. Então, às vezes você fala: pô, mas esse cara, ministro da Educação, o cara não sabe nem falar o português correto. Não importa. Funciona assim. Coloca por indicação. QI é quem indica. Não é? O cara, às vezes, é um semi-analfabeto. Aliás, nesse governo aqui do Lula, eles nunca se preocuparam com a educação, né? O outro também não. Mas com a educação, nunca. Basta você conversar com o professor, com o educador, os professores e educadores. O PT nunca ligou para professor. Aliás, eles não gostam nem, sabe? Só conversa fiada de palanque, que nós vamos investir na saúde, na educação. Sei muito bem disso. Então, para resumir aqui, para encerrar esse papo desse Carlos Lupe, que pelo menos, né, a gente não vai mais ouvir falar dele, para manter ali na Previdência. Quer dizer, é você pedir para o rato tomar conta do queijo, se ele continuar assim. Então, só para vocês terem uma ideia, se o presidente Lula, acho que você não vai ouvir isso em lugar nenhum, vou dar uma ideia para você aqui, certa. Funciona assim, vamos lá, já que é o PDT é o partido do Carlos Lupe. Então, para mandar ele embora, foi pedido, eu posso pedir para mandar ele embora? Então o Lula conversou com o presidente do PDT. Se é que você me entende. Porque se ele rompesse, e não romperam, porque o novo ministro, ele já estava no INSS. Aliás, esse ministro que entrou agora, eu acho, o que eu acho não importa, né? Mas ele já sabia também, e ficou quietinho. Ele estava ali na assessoria do Carlos Lupe. Mas por que o Lula convidou ele? Porque é do PDT, é do mesmo partido, então manteve essa parceria.
Sabe por quê? Porque é o seguinte, se o Lula romper, e vou falar o seguinte, se o Lula não fizesse isso, o Bolsonaro fez também, não pode romper com o partido, porque você perde muito. Você precisa do quê? De apoio do Senado Federal, funciona assim, e da Câmara Federal. Veja só, no Senado você tem 81 senadores, na Câmara mais de 300 deputados. Se você rompe com um partido político, no caso aqui o PDT, o Lula, ele perde o quê? Apoio. Porque, veja só, se ele romper apoio, de repente, lá dentro do Congresso, colocado pelo alto, 10 votos para você depende de 10 votos de deputado federal, que é do PDT, para, de repente, ser aprovado um projeto seu, o projeto do presidente, ou de aliados dele, e não é aprovado, sabe por quê? Porque o partido do PDT é um exemplo, e eles fazem isso mesmo, todos os partidos, eles combinam, olha, o Lula, ele mandou embora o Carlos Lupe, lembra? O nosso amigão, o nosso companheiro, eles estão um pouco se lixando, a roubalheira, veja, os deputados não estão preocupados com isso, eles estão preocupados no poder, é no poder deles, é dinheiro, poder é dinheiro, não é? É associado ao dinheiro. Então, os políticos vão lá tudo para ficar rico e ponto final, né? Então, esses 10 deputados federais, estou dando um exemplo que é real. Tem lá uma votação que o Lula precisa que seja aprovado. Falta só 10 votos, e esses 10 votos é do PDT. Ele vai perder, por quê? Porque o PDT vai lembrar, olha, lembra do Carlos Lupe? Aquele mané que é amigo nosso, mas é mané, que teve aquela roubalheira, lembra? Então, o Lula mandou ele embora. Então, a orientação do presidente do PDT é que a gente não vote nada a favor do Lula. E a favor do Lula, de repente, é um apoio à população, não é? De repente, para aumentar isso, bom, enfim, seja lá o que for. Então, esses 10 deputados, ele mantendo lá na Câmara Federal como apoiador do governo, o Lula já tem aquele descanso, né? Então, é assim que funciona, pessoal. Sempre foi assim. É que você nunca ouviu mastigado, como eu estou falando agora, papo de comadre e compadre, que é o que eles fazem lá, né? E aqui um bate-papo com você, ouvinte de todo o Brasil, porque tem muita gente aqui que não tem noção de nada, né? Bom, tem muita gente que está me ouvindo aqui, que vota a cada 2 anos em Tiriricas, né? Tiriricas é o exemplo do seu voto